Bem-vindos ao podcast da tradição diânica do Brasil. Eu sou Totti Amptá, sou bruxo wicaniano, iniciado da tradição diânica do Brasil e também sou condutor da reconsagração do falo, que é um processo de reconstrução do masculino. Eu também sou professor de inglês, musicista e formado pela UFC, Universidade Federal do Ceará, em letras português e inglês. Eu sou a Minerva Ene, sou designer, escritora, especializada em história antiga, medieval e moderna. Fui bruxa solitária por muitos anos e hoje eu sou dedicada na Mavesper Persiqueriden da TDB. Este podcast é uma iniciativa da TDB e nasceu com o objetivo de facilitar o acesso à informação sobre a religião Wicca e suas práticas. É isso aí, Totti. E no episódio de hoje vamos falar sobre um livro que será lançado nos próximos dias pela matriarca e fundadora da tradição diânica do Brasil, a Mavesper Persiqueriden. O título? Manual de Defesa Mágica para Tempos de Insegurança Social, ou SOS Mágico para Alvos de Violência. E para conversar sobre isso com a gente, vamos convidar a própria autora. Mavesper é mestre em Poder Legislativo, advogada formada em Direito pela Universidade de São Paulo, foi professora universitária de Direito Civil, Processual Civil, Processo Legislativo e Comportamento Parlamentar na PUC de São Paulo, a EUDF e UNB, de 1989 a 2019. Ela possui especialização lato sensu em Jung pelo IJEP, Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa. É terapeuta holística há 40 anos. Terapeuta de cristais e xamânica. Uma taróloga de mão cheia. Tem mais de 30 anos de experiências na prática da Wicca e ostenta um longo histórico de lutas políticas pelo direito à liberdade e a prática da religião Wicca no nosso país. Além disso, é autora do livro Wicca Brasil, um guia de rituais das deusas brasileiras, e chefe de cozinha do Mauê, Cozinha Afetiva, onde ela traz à mesa o conceito de comida da casa da tia, da avó, dos familiares que sempre fazem o coração ficar quentinho a cada refeição. Vamos começar? Oi, Mavesper, muito obrigado por aceitar o convite com a gente. Oi, gente. Muito prazer estar de novo aqui com vocês e poder partilhar essa nova aventura aí da minha vida. Mavesper, vamos começar do começo. O que a levou a escrever um livro de manual de defesa mágica? O tema da defesa mágica, ele é comum as pessoas procurarem a gente necessitando de proteções e defesa. Então eu acho muito mais simples do que eu mesma fazer proteções para as pessoas que me procuram. Eu acho muito mais simples e eficiente e melhor para a vida das pessoas elas aprenderem, tá? Então essa foi a primeira inspiração desse livro. Eu comecei a escrever esse livro, eu tive essa ideia em outubro de 2018, na época do Sabá Soin de 2018, quando o país estava sob o impacto da nuvem negra que se abateu sobre todos depois da eleição do Bolsonaro. É aquela época que surgiu a expressão, ninguém larga a mão de ninguém. Por quê? Porque todo mundo tinha medo, todo mundo estava apavorado com o que ia acontecer de violência pelas ruas, pelas cidades, pelas famílias. E eu retomei a ideia de escrever o livro no Soin passado, no dia seguinte à eleição do Lula. O Brasil tinha respirado livre pela primeira vez depois de 4 anos de terror. E as pessoas ainda precisavam estar juntas, mão na mão, porém com esperança, que é uma coisa renovada. Então essa é a ideia desse livro, que as pessoas estejam prontas a se proteger, mesmo quando elas não precisam de tanta proteção, porque a violência diminuiu. Mas a violência pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa. Então a gente tem que estar preparado sempre. E a ideia desse manual é essa. Esteja preparado para as coisas que podem te atingir. E Mar, para quem é esse livro? É preciso ser bruxo, bruxa? É preciso ser sacerdote wiccaniano para usar esse livro? Olha, não. É um livro escrito para pessoas que sejam praticantes de Wicca, bruxaria ou qualquer forma de paganismo, mas também para não pagãos. Você pode ter qualquer religião ou nenhuma religião e se beneficiar do livro, porque o livro trata de uma série de posturas mentais e técnicas de visualização, basicamente, que você pode desenvolver para moldar a situações em que você precisa se defender na sua vida a seu favor, tá? Então, é um livro dirigido a todos e é um livro que eu tive o cuidado de torná-lo com uma linguagem muito simples, muito acessível, explicando passo a passo tudo que a pessoa tem que fazer, desde o que ela
tem que aprender sobre respiração, até jeitos de utilizar a imaginação criativa, símbolos, ervas, cristais, aromas, velas, etc., um arsenal de coisas, mas em apenas 100 páginas, cento e poucas páginas, eu tentei colocar em essência tudo aquilo que eu ensino, que eu gostaria de transmitir para as pessoas, para elas se protegerem. Tem uma parte dedicada a grupos também, essa nós vamos falar mais um pouquinho adiante, né? Mavéspera, qual tipo de conteúdo que tem nesse livro? Olha, em primeiro lugar, eu trato do fenômeno da violência e de como a gente tem que aprender a detectá-lo em qualquer lugar, sob qualquer forma. E aí eu passo a dizer qual é a forma de se preparar para lidar com ele, para poder evitá-lo, repeli-lo ou combatê-lo e vencê-lo. Mas, assim, eu costumo ensinar que manter sua defesa mágica é igual manter seu corpo saudável para não ficar doente. Então é uma série de coisas, né? Desde você se alimentar corretamente, dormir corretamente, tomar vacina, tomar remédio quando necessário, se prevenir de algumas situações, né? Não se expor a germes, a doenças, a acidentes. Então, numa consideração de comparação, são todas as coisas que você faz para manter a boa saúde. Então, seriam todas as coisas que você faz para não ser vítima de violência. A primeira parte do livro é sobre isso. Como evitar se tornar uma vítima. É o que eu falo um pouco no livro. Então, dando um exemplo, vamos supor que você está num vagão do metrô lotado. Aí tem lá um batedor de carteira ou alguém que quer roubar um celular. Quem ele vai escolher? Alguém que está olhando bem para ele de cara feia, prestando atenção em tudo que acontece, todo mundo que se mexe, ou aquele cara que está lendo, que está conversando, dando risada, ou que está com fone de ouvido, cantarolando de olho fechado. Claro que ele vai escolher a pessoa mais distraída, mais vulnerável. Então, a ideia é você não pode ser escolhido. É a primeira forma que você tem que aprender de proteção. Não seja escolhido por quem quer praticar uma violência. Então, é nesse sentido, sempre com ilustrações assim bem simples do dia a dia, de coisas práticas que você pode fazer. Aí eu passo para as partes mais práticas, que começam com coisas muito simples, como técnicas de respiração, tanto aquelas que servem para te empoderar, como aquelas que servem para te acalmar, como aquelas que têm uma função de transformar o modo do seu cérebro pensar para que você possa agir magicamente. Depois eu passo a uma série de práticas cotidianas que você pode fazer, tanto para se tornar mais alerta, para não se tornar vítima, como para rever seus hábitos e também para aprender mais sobre as formas de violência que costumam te atingir. Depois eu passo para outras questões práticas, como trabalhar com cristais, com ervas, com animais de poder, com visualizações, formas específicas e práticas muito bem detalhadas, muito bem descritas, minuciosamente descritas, para que qualquer um seja capaz de utilizar aquela prática. Porque, quer você dê a isso uma conotação religiosa ou não, a prática mental funciona do mesmíssimo jeito. Então, são técnicas que estão ao alcance de qualquer pessoa, tá? E aí, depois, eu trato também de uns outros temas, assim, como desencorajar inimigos, como se fazer parecer mais forte, mais poderoso, como que eu provoco medo nos meus inimigos, como é que eu convenço o meu inimigo que eu não sou uma boa pessoa para atacar. E depois eu passo também para a prática de grupos. Eu tenho que proteger um grupo, minha família, meus amigos, as pessoas que estão comigo num restaurante ou coisa assim. O que eu posso fazer para criar formas de proteção mágica nessas situações? Então eu também descrevo isso. E aí também eu me coloco à disposição no final do livro para tirar dúvidas das pessoas pela internet, pelo WhatsApp, né, basicamente. Divulgo meus contatos e tal, e realmente eu fico à disposição das pessoas que quiserem esclarecimentos sobre tudo que eu tratei no livro. Mavéspera, você tem 30 anos de experiência nessa área.
Com qual frequência as pessoas te procuram pedindo ajuda, pedindo feitiços de proteção? E você tem alguns casos para ilustrar de coisas que já aconteceram com você? Tenho milhares de casos para contar, né? É muito frequente as pessoas me procurarem assim, dizendo: eu tô numa fase de azar, tudo de errado acontece comigo, minha vida tá detonada. Ou então, acho que tem alguém fazendo um feitiço contra mim, né? Que na maioria das vezes nem é verdade, né? Mas é muito comum as pessoas virem com esse tipo de demanda, né? Mas eu lembro de algumas coisas assim que eu possa contar, sim. Tem um caso, por exemplo, de uma iniciada minha, que na época não era iniciada, nem estava na bruxaria ainda. Não, já era dedicada. Estava começando o treinamento de bruxaria, mas já tinha aprendido algumas técnicas de defesa mágica. E aí ela estava trabalhando com um protetor mágico na forma de um dragão. E um dia ela estava esperando o ônibus num ponto de ônibus num lugar escuro, tarde da noite, depois das 11 da noite já. E um cara se aproximou do ponto de ônibus. E aí o que ela fez? Ela acionou a proteção do dragão. Quando o cara olhou para ela, ele viu a imagem do dragão, porque ela projetou a imagem do dragão pro cara. E o cara simplesmente virou as costas e saiu correndo. Que incrível! Uma vez eu tava com um grupo de amigos na porta de uma boate, numa fila imensa, tava de gente, tava tudo muito desorganizado, então as pessoas estavam se amontoando esperando a boate abrir, que ia ter um show, e tava tudo muito lotado de gente. E aí começaram os seguranças, fizeram uma linha de seguranças e começaram a botar as pessoas numa fila indiana. Só que o que começou a acontecer? As pessoas de trás, que ainda estavam emboladas, empurravam quem tava na fila. Então a fila ficava oscilando, era uma coisa horrível, porque era um momento muito perigoso mesmo, né? Para alguém sair pisoteado ali no meio, era tranquilo. Aí o que eu fiz? Eu criei um escudo de espinhos. Quando eu abri o escudo de espinhos, fez 3 metros de distância dos meus amigos para o resto da fila. Fez igual abrir um guarda-chuva, assim, sei. Que bacana. Tem aquele momento uau. Então são esses tipos de técnica que você utiliza, né? Também técnicas de dispersão, né? Uma vez eu me lembro que tinha um evento esportivo e tinha 2 torcidas se encontrando e tinha um amigo meu que tinha ido no estádio e por um erro da segurança as torcidas iam se encontrar e ia sair quebra-pau com certeza, né? Aí ele acionou um sistema de dispersão. Ele botou na cabeça dos atacantes que ia chover muito forte, que eles tinham que correr e se esconder da chuva. E aí simplesmente foi todo mundo, cada um para um lado, e o grupo dele ficou sozinho, sem ataques. Então são coisas assim. Claro que na maioria das vezes você não vai ter resultados tão imediatos, tão impressionantes, ou tão identificáveis mais instantaneamente, mas você vai notar com certeza que as práticas funcionam. Totti, você tem algum caso parecido que já aconteceu com você? Tem, é engraçado que depois que a gente se inicia, a gente vira sacerdote, esses casos aparecem pra gente, né? As pessoas chegam pra gente, parece que elas sabem que a gente terminou de iniciar e vão procurar a gente. Não tenho 30 anos de história, né? Mas eu tenho 3. E já aconteceram coisas interessantes mesmo. Durante a dedicação, a gente estuda muitos estilos de magia, né? Muitas coisas. E a Mar chegou a ensinar pra gente limpeza de casas e ambientes, limpezas energéticas, né? Que a gente costuma fazer. E um amigo meu disse que estava se sentindo muito cansado, que acordava toda madrugada e via sempre uma mulher no quarto dele, que ela sumia. E o namorado dele também via essa mulher todo dia e tal. Todo dia não, né? Com certa frequência. Aí me chamou, né? Pra fazer a limpeza energética do local. Aí eu fui aplicar as técnicas que a gente aprende, né? Durante a dedicação e durante o período iniciático também, para fazer a limpeza. Limpei tudo e tudo mais. Inclusive, ele não estava lá, né? Porque ele mora com outros amigos. Aí eles não estavam lá, eu fiz a limpeza. Enquanto eles não estavam lá, eu disse: ei, não diz nada pra ninguém. Não disse pra eles que eu fiz a limpeza. Aí uma semana depois, um mês depois, e aí, como é que tá? Tá dormindo bem? Não sei o que. Eu tô, nunca mais vi a mulher e tal. É legal, é legal. Maravilhoso, gente. E pessoas de outras religiões também teriam o mesmo efeito fazendo essas práticas que estão no livro? Sem dúvida. Eu lembro de um caso que eu tinha uma babá da minha filhinha, da minha primeira filha. A gente morava num apartamento
e ela dormia lá em casa, né? Trabalhava o dia inteiro. E um dia ela chegou no meu quarto e falou assim: Dona Márcia, eu tô com um problema muito sério. E aí ela me contou que quando ela era nova, ela tinha tido um namorado, e aí as famílias eram inimigas. Isso era no Nordeste. As duas famílias eram grandes inimigas há muitas gerações. E aí a família conseguiu separar os dois, mandando o rapaz morar com os tios numa cidade muito distante. E aí ele entrou em desespero e se enforcou no banheiro da casa que ele estava morando, né? Aí, imagina, 19 anos de idade. Aí ela via o rapaz no pé da cama dela de noite. Ela acordava e via o rapaz ajoelhado ao pé da cama dela pedindo perdão e chorando. E ela veio me pedir socorro. O que ela ia fazer para evitar aquilo, né? Aí, a partir da noite que ela me contou, o que aconteceu? Eu morava no apartamento, o meu quarto era a suíte principal. Aí eu tô deitada vendo TV de madrugada, umas 2 da manhã, de repente, pam! A porta do armário do banheiro batendo sozinha. O box do banheiro, a porta abrindo e fechando sozinha. Eu falei, ai, meu saco, agora o fantasma vem encher o meu saco, né? Eu falei, tá bom, então vamos lá resolver. Aí o que eu fiz? Impedi, criei um limite em volta do apartamento para que ele não pudesse entrar. Então eu não incomodava nem ela nem eu. Só que aí o que aconteceu? Eu esqueci de fazer esse limite um pouco além das janelas, porque ele começou a bater nos vidros das janelas. Aí eu ampliei o limite e resolvi a questão. Mas então são essas coisas. E essa menina era católica, né? Aí eu falei, faz qualquer oração de proteção sua, né? Também, porque não é incompatível. A intenção da proteção é a mesma, então esses dois níveis de exercício de energia mágica, tanto a da oração protetiva quanto a das técnicas que a gente usa como bruxa, elas não se combatem, elas se ajudam, se apoiam, né? E aí resolveu o problema assim. Interessante que me fez lembrar do livro No Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, né? Se o pessoal lá da casa tivesse feito esse manual de proteção de defesa mágica, o espírito da Cat não estaria ali batendo na janela, certo? Com certeza, nem no pé da cama chorando, pedindo perdão. Não é, gente? Coisa boa. Aí depois eu colaborei com ela em mandar rezar uma missa pela alma do rapaz e tal, nunca mais incomodou ela. Então nem sempre ignorância é uma bênção, viu, gente? É isso aí. E partindo desse ponto, existe alguma situação onde as pessoas acabam se prejudicando e poderiam evitar conhecendo mais situações desse manual, mais conhecimentos? Inúmeras coisas do dia a dia mesmo. Se você acorda de manhã olhando no espelho e diz assim, nossa, como eu tô mal, como eu tô fraca, como eu sou coitadinha, isso já é uma automaldição. Você está se enfeitiçando para ser fraca. E qual é a vítima que o caçador escolhe? O lobo tá lá, com fome. Ele vai escolher aquele animal da matilha forte, poderoso, perigoso para ele, ou vai escolher o fraquinho, coitadinho? Ele escolhe o fraquinho, coitadinho. Então a primeira coisa é aprender a não se mostrar fraco. É uma das primeiras coisas, além de detectar como funcionam as formas de violência, né? Porque tem todo tipo de forma de violência. Não precisa ser um magista. Qualquer pessoa é um vampiro em potencial da energia dos outros. E existem também métodos para você aprender a identificar esse tipo de vampirização energética na sua vida. Sabe aquela pessoa com quem você convive e todo dia ela só sabe falar de todos os males da vida dela e ela passa horas alugando a sua orelha se você deixar? Isso é um tipo de vampiro. A gente sai tão cansado depois de uma conversa com gente assim. Aquela pessoa que escreve para você todas as dores que ela tem no corpo, todas as doenças, outro tipo de vampiro. Aquela pessoa que passa o tempo todo reclamando do chefe, mas não faz nada, ele não vai lá reclamar com o chefe, nem com alguém superior, não faz nada por si mesmo, nem pelos outros. Ele só quer reclamar, passa o dia inteirinho reclamando. E a pessoa fofoqueira, que passa o dia inteiro falando mal de alguém para você, ou para os outros que te cercam, são tipos de vampiros. Não precisa chupar seu sangue para ser seu vampiro, basta consumir sua energia. E essas formas que eu citei são formas muito comuns de você perder energia no dia a dia. E isso atrapalha a sua saúde mágica, né? Então sua energia não está funcionando direito. Então você tem que aprender como se afastar dessas coisas, como fazer cessar essas situações. E às vezes a gente vai reconhecer
conhecer um colega que vai acabar tendo esse tipo de comportamento, né? Mas às vezes a pessoa que pode estar nos ouvindo pode ela mesma perceber que ela acaba fazendo isso, né? Acaba reclamando demais, acaba, enfim, sendo o próprio vampiro, né? E esse livro ajudaria essa pessoa a encontrar soluções melhores pro seu dia a dia? Com certeza, né? Se você se reconhecer naquelas situações descritas como situações de vampirização, você pode optar por não ser um vampiro dos outros, né? Então, realmente, serve para agressores que o fazem sem consciência de que estão agredindo, pararem de ser agressores também. Dá formas dele brecar esse fluxo de vampirização. E Mar, qual o grau de dificuldade nas práticas do livro? Eles são só para iniciantes intermediários e pessoas que já têm uma prática longa? Olha, a intenção do livro, por isso que ele é chamado de Manual de Defesa Mágica. Esse é um beabá mesmo, uma coisa bem simples. Porém, como ele trata de questões muito simples, mas trata de questões mais complexas, ele acaba servindo como sugestão que pode ser utilizada por alguém mais experiente, né? De repente a pessoa lê uma coisa e fala, pô, eu não tinha pensado em fazer isso. Vou tentar usar isso aqui modificado, tal. Então eu acho que ele tem utilidade. Como ele é muito curtinho, ele tem só 100 páginas, 100 e poucas, porque tem ilustrações também de símbolos, coisas que você pode utilizar nas suas práticas. Mas essas coisas é muito fácil você dar uma geralzona no livro e depois usar ele para ir se criando uma rotina de defesa, né, de manutenção da saúde, digamos assim, energética, e também para você pensar em variações quando são as coisas mais complexas são tratadas, né? Então você pode pensar, pô, eu criei lá um escudo de espinho, e se eu fizer um escudo de fogo, né? Então tem vários exemplos assim de como você pode ir adaptando as práticas sugeridas mais complexas para suas necessidades. Então eu acho que é útil para todo mundo. Eu gostaria de ler o manual. Como você acha que o livro pode contribuir para as pessoas que utilizarem essas técnicas e para a comunidade? Olha, com certeza vai tornar as pessoas mais seguras, vai diminuir o índice de violência que essas pessoas, ou os lugares que elas frequentam, ou as famílias delas, os entes queridos, sofrem, tenho certeza. E é claro que, como tudo, a prática leva à perfeição, né? Quanto mais você fizer, mais você vai estar seguro. Porém, é aquela coisa, você nunca pode se achar nem o coitadinho, nem o poderosíssimo. Porque isso também é um jeito de minar as suas defesas mágicas, achar que ninguém é melhor que você. Uma pessoa iniciante, uma pessoa que não sabe nada de magia, pode prejudicar imensamente, magicamente, sem você nem perceber, por uma questão só de sorte mesmo, que a energia flui sempre pelo caminho de menor resistência. Então, se fulaninho que não sabe nada, te der uma olhada torta e aquilo lá te fizer tropeçar e quebrar o braço, pode acontecer com a pessoa mais experiente do mundo. Pode acontecer comigo. Uma das coisas que o manual faz é tentar fazer você evitar tanto o desempoderamento pessoal, né, essa automaldição de se achar sempre fraquinho, coitadinho, vítima, quanto a posição de fodão. Eu sou melhor que todo mundo, ninguém pode comigo, eu derroto qualquer um, né? Então, esses dois extremos são absurdos, né? E aí também as pessoas se beneficiam de aprender quando que elas estão fazendo isso e como é que elas têm que parar de fazer isso, né? E a comunidade em geral, como tem feitiços também, feitiços, chamemos, é que é uma bruxa falando, né? Mas tem práticas que vão manter grupos protegidos. E quanto mais pessoas do grupo fizerem as mesmas práticas, melhor é. Então a comunidade inteira se beneficia. Porque às vezes aquilo ali é contra uma postura que está acontecendo dentro da comunidade. E aí mais de uma pessoa fazendo, a energia vai mudando de direção e aquela prática passa a não acontecer mais nessa comunidade. Então é bem importante para efeitos comunitários esse aprendizado. E Mar, como foi o processo de escrever esse livro? Como foi a sua experiência
experiência. Você teve algum chamado da deusa para escrever esse livro? Como foi? Eu tive um chamado da deusa através da percepção dessa sensação de insegurança do coletivo, né? Principalmente das pessoas que não fazem parte dos grupos majoritários. Então, quem não é branco, heterossexual, quem não é rico, as pessoas mais vulneráveis, né? Quem tem que cuidar de uma criança, do idoso, por exemplo. Então, esses grupos minoritários, eles são muito visados pela violência. Eu creio que a deusa me deu essa incumbência de tentar dar armas de proteção para essas pessoas. Excelente, Mar. Tem uma pergunta. A gente viu que você trata muito, né, de visualizações, respirações e etc. Mas em algum caso emergencial, por exemplo, eu estou caminhando numa rua escura e eu vejo alguma coisa suspeita, tem alguma coisa que eu possa fazer emergencialmente? Tem várias. E o manual descreve várias técnicas para serem usadas emergencialmente. Algumas você prepara previamente e só aciona na hora. E outras você pode fazer surgir no momento em que você está precisando. Um exemplo, para as pessoas entenderem. Você está andando numa rua, tá escuro e você se sente ameaçado por alguma coisa. Você vê alguém chegando, ou você nem viu alguém, mas sente uma presença, tal. O que você pode fazer? Na altura do chakra do umbigo, quer dizer, 3 dedos abaixo do seu umbigo, você liga um holofote na sua mente. Você vê que na frente do seu umbigo liga um holofote assim, que abre um facho de luz na sua frente. Então, seu caminho está iluminado. Aí a tendência de um agressor é perceber que você está invulnerável. E aí ele desiste. Teu caminho está seguro. Então, esse é um exemplo de técnica de emergência, que é fácil de utilizar e que funciona excelentemente bem. E uma vez, às vezes a gente tá aqui, né, vivendo, cuidando da nossa vida, e como que a gente pode descobrir que estamos sob algum tipo de ataque mágico, né? Quais são as influências, por exemplo, de uma pessoa que até inconscientemente pode fazer alguma coisa com você e você pode sentir esses efeitos? Aí a observação é prática mesmo, né? Sua vida tá bem? Então, provavelmente você não está sendo alvo de ataque. Sua vida está mal? Pode ser que não seja um ataque ou pode ser que seja, né? Então, aí tem muito de você aprender também a desenvolver um feeling, né, do que é. Ou você também pode consultar oráculos, né, começar a se socorrer de oráculos, ou então conversar com alguém que tem experiência nessas coisas. Mas, assim, das pessoas que me procuram, eu posso dizer tranquilamente que em 80% dos casos a pessoa que se acha atacada, ou ela mesma que está se atacando, ou alguma coisa que é da própria vida. Claro que uma pessoa cuja defesa mágica é boa ou excelente, não é por isso que ela não tem problemas na vida. Claro que a pessoa vai adoecer de vez em quando, vai ter problema financeiro de vez em quando, vai ter problema amoroso de vez em quando, problema no trabalho. Isso é a própria vida, né? A gente tem problemas que a gente tem dádivas a aprender com o que a gente passa difícil, né? Mas algumas vezes vai ser ataque mágico. Então, nas 20% das vezes que resta, você tem que aprender a identificar seu agressor e aprender como repelir as agressões dessa pessoa. Não só pessoa, né? Pessoa, espírito, entidade, magista, alguém que está trabalhando magicamente contra você de alguma maneira. Pode ser, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Uma pessoa LGBT me procurou dizendo que tá tudo dando errado na vida dele, né? Amorosa, financeira, saúde muito ruim, um monte de azares acontecendo, perdas, né, da pessoa. Aí o que eu percebi? O pastor da igreja da mãe estava fazendo orações para transformar esse menino em cristão. Conclusão, era um ataque mágico. Por melhor intenção que a mãe dele, o pastor e as outras pessoas da igreja tivessem, ele estava agredindo, é um ato de violência. Então, o que eu tive que fazer foi ensiná-lo como repelir a força das orações da mãe. E oração de mãe tem um poder especial, né? Pois é. Aí o do pastor também, né? O do pastor tem a força do sacerdócio daquele pastor e da crença dele. Mas no caso de stalkers, aquelas pessoas que ficam vendo nossas fotos, procurando a gente, tudo que a gente posta, indo atrás da gente no nosso trabalho, não sei o quê. Há alguma coisa a se fazer? Ah, com certeza. Tem diversas práticas que o manual fala de como evitar esses espreitadores, né?
Em português, para stalker, acho que espreitador é uma boa. Tanto para convencer aquele stalker de que você tá poderoso, tá protegido, para ele ter medo de ficar te stalkeando, mas também para fazer ele mudar de ideia e parar de te stalkear. Por exemplo, uma pessoa visa vampirizar você em termos financeiros. Aí existem técnicas descritas no manual para você parecer pobre para aquela pessoa. Então ela não tem mais interesse em te te vampirizar, assim. Mas, Véspera, e no caso de pessoas que estão no trabalho tentando puxar o seu tapete? O livro fala alguma coisa sobre isso? Fala sim, fala sobre coisas que você pode fazer no local de trabalho para se proteger. Coisas bem simples, tipo fazer uma xícara de chá de erva para você. Deixar em cima da sua mesa, por exemplo. É um jeito de se proteger. Ou usar um cristal especial de proteção. Ou ter um vaso de planta que lá você tem um símbolo de proteção que você pôs num papel e colocou dentro do vasinho. Ou então, coisas mais complexas, tipo, você tem lá um chefe que te atazana, te persegue, é sempre injusto. Aí o que você pode fazer com aquele chefe? Você pode dar uma promoção para ele. Faz ele ser promovido, aí ele não vai ser mais seu chefe e vai embora. Vai te deixar em paz. Não precisa prejudicar os outros para tirar eles de te prejudicar. Você pode beneficiar os outros, como nesse caso. Tem algum exemplo mais sobre isso? Ah, tem um bem legal. Um iniciado da TDB era funcionário de um banco, do Banco do Brasil. Pra vocês entenderem por que eu tô explicando que é o Banco do Brasil. E aí, na hora de ser promovido, o gerente dele nunca deixava de ser promovido, né? Sempre preterido. Outra pessoa mais nova, que trabalhava menos, trabalhava pior, acabava recebendo a promoção e ele não. O que ele fez? Ele pegou uma correspondência do banco para Nova York, que o Banco do Brasil tem agência em Nova York. Aí o que ele fez? Ele botou o nome do gerente, ele fez um ofício simples do banco, uma coisa qualquer, tipo, recebemos um papel higiênico para o estoque da agência, né? E aí assinado pelo gerente dizendo que tinha recebido. Só que o nome que ele pôs, gerente da agência do Banco do Brasil de Nova York, ele botou o nome do chefe dele e botou no malote do banco. Um mês depois o cara foi promovido a gerente da agência em Nova York. Maravilhoso. Vai muito a favor daquela premissa da própria iniciação, né, da Wicaniana. A gente não pode prejudicar outras pessoas, né? Assim, né? Quando você está se defendendo, às vezes é inevitável prejudicar alguém. Uma pessoa vem te agredir fisicamente, você vai, se você tiver algum jeito de atacar outra pessoa para evitar agressão, você é obrigado a se defender. Então, a autodefesa é permitida. Então, não é que você nunca vai prejudicar ninguém. Às vezes, infelizmente, porque a iniciativa da agressão foi do outro, você pode se defender. Então, você vai poder usar violência também. Mas, se você puder evitar, melhor, né? Então, o negócio, para tudo em magia, como sempre, você tem que ser inteligente. Então, você tem que pensar como a energia vai fluir com menos oposição. Claro que o cara não tinha oposição nenhuma a ser gerente do Banco do Brasil em Nova York. Vamos supor que ele tivesse tentado transferir ele para o interiorzão de algum estado distante. O Afeganistão. Eu tinha pensado assim, no interiorzão do Brasil mesmo. Numa agência pequenininha, o cara ia ter redução de salário. Claro que ia ter uma grande oposição do cara a fazer isso, né? Então, o que é mais inteligente? Melhora a vida do cara, não importa. Importa que ele saia da sua, né? Pare de te perseguir. E Má, quando o Manual de Defesa Mágica será lançado? Como é que a gente pode adquirir ele? Pela internet ou é a versão física? Como é que vai funcionar? Ele vai ser lançado na véspera do Soen, uma semana antes do Soen, ou seja, por volta do dia 23 de outubro, e ele vai estar para ser baixado livremente na internet. Nós vamos disponibilizar no site da Tradição Jânica do Brasil para qualquer um poder ir lá e copiar. A única coisa que a gente pede é que a pessoa não altere, não venda, não tenha lucro nenhum, porque a gente está partilhando isso com a comunidade gratuitamente em prol de que todo mundo tenha menos violência na vida e a sociedade como um todo tenha menos violência também. Maravilhoso, Má. Você tem algum recado especial para dar agora que a gente está finalizando o episódio? Permaneçam alertas e se defendam contra seus agressores com todas as armas que vocês têm. Mas a principal é a inteligência.
Muito obrigada, Mavete, por ter compartilhado tanto com a gente. Estamos ansiosos aí para receber o Manual de Defesa Mágica. Espero aí que todos façam bom uso dele. Obrigado, Mar, por ter vindo mais uma vez em mais um episódio aqui com a gente. É um prazer estar com vocês, gente. É um prazer estar batendo papo com o pessoal e fico à disposição. Podem me procurar que eu respondo todo mundo que me procura. E paz para vocês. Estejam sempre empoderados e seguros. Beijo, gente. Tchau. Beijão, pessoal. Beijão. Beijão, gente. Tchau. Feliz encontro, feliz partida para um feliz reencontro. Isso aí. Tchau, pessoal. Finalizamos o nosso bate-papo de hoje com a Vesper Siqueirden e esperamos que tenham gostado. E fica aqui o nosso convite, queremos muito que você participe da construção desse podcast. Isso mesmo, caso você tenha dúvidas, sugestões, reclamações, elogios, comentários sobre este episódio, ou caso queira indicar uma pessoa especial para conversar com a gente, pode escrever pra gente. O nosso e-mail é tradiçãodianica do Brasil, sem os cedilhas, sem os acentos, né? Tradicaldianica do Brasil, @gmail.com. Este episódio é uma produção da Tradição Diânica do Brasil e foi editado pela Luciana Borrasca.